Vamos dizer assim, ó, quando eu tinha 16 para 17 anos, a gente ia antes também muito no cinema, mas era livre naquela época, né? E até, vamos supor assim, tinha o Cine Bush, tinha o Cine Blumenau, daí tinha o Cine Mock, e aí era só domingos à tarde. E daí a gente foi no Cine Blumenau. Tá, daí tinha a bilheteria, a gente comprou o ingresso, como, né, era ali na 15, perto da prefeitura. E daí, claro, daí a gente foi, tinha uns senhores sentados para a gente entregar o ingresso, mas era filme para 18 anos. E eu, naquela época, eu e o Carlos já eram noivos, né? Daí a gente até trocou de aliança, parecia que a gente era casado. Era bem legal, assim. E daí chegou lá, era tipo de um corredor que a gente tinha que passar para entregar os ingressos. Tinha dois senhores ali, olharam bem para mim, tá? Certo, acharam, essa aí não tem, né? Cara de 18. Aí deixaram passar. Daí tinha, antes de entrar no cinema, tinha mais dois senhores. Daí olharam bem para mim. Você não tem 18, pode virar a volta, pode ir embora. Aí o que a gente fez? Foi embora, não tinha o que fazer, que a gente falou um monte, mas não deixaram entrar, porque era o filme para 18 anos. E como o Carlos gostava muito de filme, sempre, e né, a única opção que a gente tinha para se divertir era ir no cinema. Naquela época era assim. E daí fomos embora, aí fomos lá para pegar, vamos dizer, ônibus de novo, né? Aquela época era rodoviária ainda, e daí fomos para casa. Então, e não tentaram falsificar uma identidade? Não, naquela época eu nem tinha. Não tinha, né? Vamos dizer, um documento, uma identidade, né? Eu não tinha. Não andava junto? Não, a gente nem tinha. Eu fiz E como é que sabia quem era quem? Sei lá. Era assim. Aí depois eu fiz, quando a gente casou, daí eu fiz a identidade que eu me lembro assim. E assim foi. Foi bem. E depois que fez 18, tentou ver esse filme de novo? Não, daí já nem tinha mais aquele filme, nem me lembro. Daí, vamos dizer, casei, daí eu já estava grávida, daí depois o Jean nasceu, daí o Jean nasceu em julho, em outubro eu fiz primeiro 18. Era tudo assim diferente, sabe? Sim. Mas deixa, foi tudo legal. A primeira experiência minha do cinema foi, eu acredito que eu tinha uns 14 anos. A gente sempre ia, tipo, meu pai não deixava sair sozinha, daí tinha meu irmão que ele era um pouco mais velho do que eu. Aí a gente foi no cinema, mas a gente não sabia nem o que estava passando, né? Porque naquela época não tinha internet, não tinha essas coisas assim, né? Aí chegamos lá, tava lá, Sobrevivente dos Andes. Eu disse, tudo certo, né? Que também eu nem sabia que tinha acontecido uma catástrofe, uma coisa assim. E eu pensei, legal, né? Vamos ver, deve ser um filme de aventura, alguma coisa assim, né? Aí começamos a assistir, aí, né, um avião colidiu, aí, né, um monte de gente morta e alguns, né, feridos. Isso começou assim, eu já estava querendo até sair no metade do filme, mas como eu só tinha, né, como eu fui com meu irmão, eu tinha de voltar com eles, eu assisti tudo, né? E assim, foi muito impactante.
vendo essas pessoas sofrendo, né? Eu me recordo assim, né, que uma turma, né, que estava lá, não queriam sair do local porque achavam que eles iriam ser resgatados logo, né? Isso, né, que não estava acontecendo. Daí alguns foram tentar pedir ajuda em algum lugar, mas eles já não sabiam nem onde é que eles estavam, mas eles foram, né? E essas pessoas que ficaram, assim, daí foi assim uma coisa, né, que eles começaram, não tinham o que comer, só tinha gelo, né? E delas tiveram que começar a comer, né, as pessoas que estavam mortas. Isso foi assim uma coisa muito impactante para mim, pelo menos. Para mim, eu disse, olha, eu vou andar de avião, né? Porque imagina se eu sobreviver e tem que passar por uma situação dessa, eu machucada das coisas, tudo que tinha lá, né? E no final das contas, né, eu comecei a trabalhar trabalhei muitos anos com exportação e viajei muito de avião, sabe? Mas foi muito assim, eu fiquei muitos anos assim, com isso na minha cabeça, porque foi uma coisa, a primeira vez, uma experiência no cinema que eu fui, e de repente já ter um filme assim, que até mostrava, né, que foi uma coisa que aconteceu e que realmente foi contado a história dos sobreviventes do que eles passaram. Então foi muito marcante essa parte para mim. Isso acho que situações ruins eu não gosto de reviver ou de pensar que as pessoas passaram por isso, né? Porque a gente já vive num mundo que é muito ruim. Eu acho assim, tem coisas assim muito trágicas, né? As pessoas uma não tem mais consideração com a outra, e eu prefiro então ver filmes de comédia, filmes de aventura, coisas assim. Quando eu estava no ensino médio, mas eu sei que era um filme de comédia, né? Mas assim era um filme muito, muito engraçado, que, né, eu e minha amiga, a gente queria ver. E ela foi expulsa, ela ganhou uma advertência que ela ficou uns 3 dias que ela não pôde ir para aula, né? Era à noite. E aí ela mandou né, já tinha coisas, né? Ela mandou para mim dizendo assim, vão no cinema, né? Eu vou te esperar lá, porque ela não podia dizer para os pais que ela tinha ganhado uma advertência, que ela colou e a professora pegou. Aí eu disse, tudo bem. E tinha um rapaz na nossa sala que ele, assim, tinha interesse em mim, né? E eu não queria nada com o cara, mas assim, ele ficou insistindo, daí eu falei para outra turma lá, vão no cinema, mas assim, convidei todos, né? Aí um tinha compromisso, outro não podia ir. Aí ele, né, ele disse, eu vou. Eu disse, tudo bem, né? Mas ele, né, pensando que eu ia sozinha, né? Aí quando nós chegamos lá, tava lá minha amiga já esperando, e ele sentado do lado e todo emburrado, né? E eu e ela, a gente rachou o bico, mas a gente ria tanto que o filme era muito engraçado. E a gente ria muito mais porque ele estava lá sentado assim e não achando graça de nada, sabe? Sim. Aí, mas foi isso. Depois também ele nem falava mais comigo direito. Mas assim, mais da situação do que o filme. Mas assim, filmes assim, depois a gente foi muito em cinemas, né? Mas assim, eu não me recordo mais que marcou assim. O que mais marcou foi essa coisa assim, realmente que aconteceu de fato, sabe? Sim. Isso foi o que mais me marcou.